pés e vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19 até o 32. Eu vou ler compassadamente, irmãos, que nessa noite eu não preparei mensagem, mas nós vamos pregar de acordo com o texto, entre linhas, que o Senhor já tem falado no meu coração e eu vou passar para os irmãos. Amém? Que diz assim: vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça a presente dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade e nos pregam costume que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unidas contra eles, e os magistrados rasgaram as suas vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando aos carcereiros que os guardasse com segurança. Eles, tendo recebido tal ordem, lançou-os nos cárceres interiores e lhes segurou os pés nos troncos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de Deus, e os presos os escutavam. De repente sobreveio um terremoto grande, que os alicerces dos cárceres se moveram, abriram-se as portas e foram soltos os grilhões de todos. E acordando o carcereiro, vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, e todos nós estamos aqui. E o carcereiro, pediu a luz, soltou dentro, todos trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou para fora, dizendo: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E respondeu ele: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Amém. Podeis assentar-vos. Louvado seja Deus. Eu creio que esses versículos, irmãos, muitos irmãos têm lido, e a palavra de Deus é um mistério muito profundo, que você lê primeira vez, você não entende, você lê da segunda vez, Deus vai começar a revelar o mistério da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. O segredo, irmãos, é você ter prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, para que o Senhor possa revelar a palavra para vocês. Nós vemos, irmãos, Paulo e Silas estavam pregando, e a palavra de Deus diz que havia uma menina, uma jovem, toda vez que o apóstolo Paulo e Silas passavam, irmãos, o Espírito se apossava daquela menina, e ela falava: esses dois moços que estão anunciando o Cristo são servos de Deus. E aquilo, o apóstolo Paulo ficou assim, como diz,
meio perturbado no sentido assim, vendo que aquilo que ela estava passando era para prejudicar a eles ali. E ele voltou virando para aquela menina, aquela jovem, e falou para ela: espírito imundo, sai dela no nome de Jesus Cristo Nazareno. E a palavra de Deus diz que na mesma hora aquela menina foi liberta para a glória de Deus. É maravilhoso, irmãos. Louvado seja o teu nome. Quando Deus faz isso, para a glória de Deus, louvado seja Deus. E a palavra de Deus que nós lemos nesta noite, aqueles senhores daquela cidade já começou a sentir no bolso, vamos falar nosso linguajar, já começou a sentir no bolso. Você sabe que em certas cidades eles ganham dinheiro com o turismo, aquela coisa, e aqueles jovens, aqueles monstros, aqueles homens ali, que tinha aquela mulher com adivinho, ele ganhava dinheiro em cima do que ela adivinhava ali. Mas pela felicidade deles e para a glória de Deus, o homem de Deus já tinha passado naquele glória a Deus, aleluia, Jesus. E ela recebeu a libertação do Senhor. Até o teu nome, Jesus. E aí eles começaram a se levantar contra os homens de Deus, irmãos. Irmãos, se você faz a obra de Deus, vigia, irmãos, porque a finalidade do inimigo das nossas almas é nos parar. Glória a Deus. Mas você, com a autoridade do Espírito Santo, você repreende o inimigo, o diabo, o inferno, porque a obra de Deus não pode parar. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Crê nisso. Se a luta está se levantando contra a sua vida, irmãos, creia. Ora, busca o Senhor, porque o Senhor se levantará em seu favor. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós vemos, irmãos, que levaram apóstolo Paulo e Silas diante do magistrado, a palavra de Deus que nós vemos nesta noite. E ali eles fizeram o julgamento. Olha, esses homens aí estão pregando coisa que não é lícito para nós. Nós não vamos ensinar assim. O sacerdote não ensinou nós assim. E esses homens chegam aí como o dono da... Glória a Deus, aleluia, Jesus. dono da festa aí, e começa a colocar essas coisas nas nossas cabeças. Não é lícito nós aceitar essa palavra. E levantaram contra o apóstolo Paulo e Silas e prenderam na prisão. Mas o que eles não sabiam, irmãos, que o servo de Deus, o inimigo quer nos parar, mas ele não pode nos calar. Louvado seja Deus. E nós vemos, irmãos, pegaram o apóstolo Paulo e Silas e colocaram eles nos troncos, colocaram as correntes nos seus pés. E eles ficaram ali. Irmãos, se fosse um de nós, irmãos, Glória a Deus, aleluia, Jesus. estaríamos murmurando: ó Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo em nossas vidas? Eu sou dizimista, eu sou verdade, eu vou na tua casa todos os dias, por que isso está se levantando contra mim? Lá na Júlia, mas não, irmãos, Aleluia, Jesus. em determinado momento, apóstolo Paulo falou para Silas: vamos orar ao Senhor, Silas.
de adorar o Senhor. Mas as chicotadas que está no seu corpo não está incomodando, não, Paulo. Não, Glória a Deus. o que está incomodando é eu estar nesse lugar calado, sem adorar o Senhor. Aleluia! O que estava incomodando, eu creio, irmãos, é estar parado, calado, diante daquela situação. E a Bíblia diz que eles começaram a orar. Glória a Deus. E começaram a adorar o Senhor. Deus, Irmãos, santo é o e uma coisa extraordinária aconteceu naquele lugar. Oh, maravilha de Deus, aleluia, Jesus. Quando o apóstolo estava orando a Deus, Teu nome, Jesus. enquanto Silas e o apóstolo Paulo começaram a fazer um dueto ali, ó, cantando aquelas melodias Glória a Deus, aleluia. ao Senhor, houve uma explosão, um terremoto naquele lugar. Irmãos, quando eu leio esse versículo aqui, eu fico meditando. Eu não sei qual a escalarística que foi aquele terremoto, irmãos. Mas foi o suficiente, irmãos, de soltar as cadeias das prisões de todo que estava ali diante do apóstolo Paulo. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que o terremoto do Senhor é suficiente para libertar as cadeias das nossas vidas, aquilo que nos prende, aquilo que nos está prendendo e impedindo nós fazer a obra do Senhor. E o Senhor é poderoso para destruir todo tipo de cadeias que nos prende. Louvado seja Deus. Creia nisso nesta noite, irmãos. Que o Senhor pode realizar uma grande obra, desatar as laçadas, quebrar as correntes, corta arcos, corta lança e quebra os carros de fogo. Diz a palavra de Deus, irmãos. Louvado seja Deus, irmãos. Nós vemos, irmãos, quando os jornais falam sobre os terremotos, irmãos, escala mínima de novo. Deus ali guarda, acontecendo num bairro como o nosso, muitas pessoas vão ficar sem suas casas. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, o terremoto do Senhor, ele é capaz de destruir todas as fortalezas do inferno que se levanta contra nós. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos, irmãos, que naquele momento, irmãos, aquele carcereiro, quando as luzes, quando dá terremoto, irmãos, as estruturas se abalam, costuma queimar as luzes, costuma-se estourar os canos, os gases de cozinha e tudo mais. Mas naquela noite ali, irmãos, a tremura do alicerce ali, as luzes se apagaram. E nós sabemos que naquele tempo era acendido com a tocha, com os querosene, esses combustíveis que antigamente acontecia, ou tinha naquele momento, aqueles combustíveis que eles usavam, azeite ou o que seja ali, que eu não sei bem dizer. Mas naquela hora ali, irmãos, o carcereiro viu tudo escuro, tudo apagado, entrou em desespero. E ele pegou a espada, irmãos, para fazer algo contra a sua vida. E a Bíblia diz, Paulo diz aqui, bradou em alta voz, não faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós como servos de Deus, nós temos que estar dispostos a bradar em alta
irmãos. E ali o apóstolo Paulo fez, ele tratou alta voz com autoridade. E quando o carcereiro ouviu a voz de Paulo falando ali, ele entrou para dentro, prostou diante do apóstolo Paulo e Silas, irmãos, e chamou eles para fora, mandou acender as tochas de novo do cárcere, da prisão ali, ó, e ficou aceso ali o lugar de novamente, e falou para ele o que ele de fazer, o que eu posso fazer para me ser salvo, ser homem como vocês, servir a Deus como vocês. E o apóstolo Paulo disse, em alto tom, bem gradativamente para ele escutar: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, muitas das vezes nós passamos por lutas, algumas provas, mas não sabemos o trabalhar de Deus, a finalidade que nós estamos passando por isso, por aquilo. Infelizmente, irmãos, a prova que o apóstolo Paulo estava fazendo ali era que eles iam ganhar mais vidas ali onde eles estavam presos. Louvado seja Deus. As prisões que ele prendeu o apóstolo Paulo e Silas não foram suficientes de impedir a salvação da casa daquele carcereiro e aqueles presos que estavam ali, irmãos. Glória a Deus, irmãos, Deus, nesses últimos dias, irmãos, está disposto, está levantando homens poderosos, decididos a anunciar o Evangelho, irmãos, com autoridade, assim como Paulo e Silas. Não é um Evangelho fácil, um Evangelho assim, como diz as pessoas, água com açúcar ali, para dosar a boca de ninguém. Não, irmão, o Evangelho com poder, mostrando o poder da palavra de Deus, mostrando o que pode e o que não pode, não para satisfazer ouvidos, palavras agradáveis para ninguém, não. Palavras que libertam, palavras que transformam, palavras de autoridade que quebram as correntes das prisões de muitas pessoas que se encontram presos ainda, irmãos. Muitas pessoas, muitas das vezes, estão presos não pelas prisões, mas sim, irmão, presos em várias coisas. Muitas das vezes estão presos pelos vícios, muitas das vezes estão presos pelas drogas, e vários são os costumes que a palavra de Deus condena, irmãos. Louvado seja Deus. Mas Deus, nesta noite, glória a Deus, aleluia, Jesus, vai desatar, irmãos, através da mensagem da palavra de Deus nesta noite, vai quebrar as correntes que te prendem, aquilo que está impedindo você caminhar e prosseguir na jornada da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Muitas das vezes, irmãos, tem muitas pessoas que ficam querendo imitar ídolos assim na televisão, e muitas das vezes não percebe, irmãos, que nós temos que ser imitadores de Cristo, ou pelo menos imitadores de homens, assim como foi Paulo e Silas, na pregação da palavra de Deus, irmãos. Muitas das pessoas querem vestir como fulano e tal, mas muitas vezes não querem procurar a galgada pela palavra de Deus, assim como os homens de Deus que outrora deixaram estas palavras escritas para nós, irmãos. Homens, irmãos, glória a Deus, aleluia, que quando pregam
aquela alegria de comentar com o seu irmão, irmãos. Eu muitas das vezes eu fico observando, tem pessoas quando se reúnem lá na Churianda, lá na cara, quando se reúne, eles não vigiam e começam a criticar a igreja de fulano, o pastor fulano, cicrano, sendo que a própria palavra de Deus diz, irmão, quando você se ajuntar, tem que ter salmos, irmão. Vamos falar louvores, cantar louvores ao Senhor. Estamos perdendo o costume de visitar uma família. E se nós não percebemos, nós sentamos na mesa deles, na mesa deles, e eles vão chegando, colocando um lanchinho pra gente, querendo fazer, como diz o ditado popular, uma graça, né? E coloca os lanchinhos, biscoitinhos, refresco, e daqui a pouco comemos aquele, do mesmo jeito sentamos, viramos as costas e fomos para a nossa casa. Mas outrora não era assim, irmãos. Outrora nós chegávamos na casa do irmão, vamos orar ao Senhor pela nossa chegada. Assim era o costume de apóstolo Paulo e Silas, irmãos. Por isso que aconteciam vários milagres e prodígios através deles, irmão. E quando nós chegávamos na casa do irmão, eu estou falando não é visita que os irmãos se reúnem, não. Isso aí tudo acontece. Eu estou falando você visitar uma irmã. E quando chegamos, irmãos, fazemos aquela conversa e oramos ao Senhor, despedindo, ministrando a bênção, irmão. Estamos perdendo esse costume, infelizmente, irmão. Mas nessa noite, Senhor, nós colocamos nesta noite um propósito nos nossos corações de ser imitadores, irmãos, do servo do Senhor que outrora passava por nós, irmãos. Glória a Deus. Observa bem, irmãos. Nós vemos, irmãos, que muitas vezes os homens deles não tinham vaidade alguma, irmãos, para pregar o Evangelho. Apóstolo Paulo, em suas palavras, ele diz assim, eu não envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Se tenho que anunciar, porque a minha imposta, se anuncia o Evangelho, porque a minha imposta é essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Mas o que nós vemos nesta noite, nesses dias, irmãos, é pregadores que estão querendo ter fama. Se vem pregar na sua igreja, eles querem o seu cachê, quer um lugar para ficar, 5 estrelas e tudo mais. E naquele tempo, irmãos, os pregadores não tinham vaidade alguma, irmãos. Glórias a Deus. O prazer deles, irmãos, era anunciar o Evangelho que eu tenho recebido do Senhor. Por isso que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo dizia em suas palavras: eu recebi de graça eu vou te transmitir, irmão. Os dias que nós temos, o dia que nós temos, o resto de dias que nós temos antes do arrebatamento de Cristo, irmão, não podemos perder tempo algum, irmãos. Aonde você estiver, ora ao Senhor, irmão. Senhor, eu preciso ser um evangelista. Eu preciso anunciar o Evangelho. Coloca o propósito, Senhor. Eu preciso. Deus de poder e de glória. Não perca o seu tempo de se reunir e falar de vida de um, de outro, não, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Vamos deixar de lado toda a vaidade. Que muitas das vezes, que se nós anunciamos o Evangelho, irmãos, observa bem, muitas das vezes vocês pregam
num congresso, num lugar, e você faz o apelo, aquela multidão vem, e aí a pessoa fala, nossa, irmão, você foi uma vez. É do jeito que aquela adivinha falou com Paulo. Irmão, você foi uma bênção, você é homem de Deus mesmo. Não, irmão, não vou receber isso com elogio, não. É sua obrigação pregar a palavra de Deus, a glória de Deus, irmão. E muitas das vezes você não percebe, irmão, que você está pregando, mas tem uma irmãzinha de oração ali, ó, intercedendo por você. Enche-a de azeite esse varão. Salva as vidas nesta noite, Jesus. E você está pensando que é você que fez. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo diz, irmão, a Bíblia diz que muitas das vezes você prega, você planta, e outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Espírito. Você, como diz o ditado, você, sem Deus você não é nada. Meu Deus, glória a Deus. E Deus sem você continua sendo Deus.